O ano de 2023, para mim, é muito importante, porque vai marcar, né, um ano inteiro em que eu me dediquei, não exclusivamente ainda, né? Infelizmente, eu não consegui tempo para fazer tudo que eu gostaria, inclusive para me dedicar aos estudos, mas foi um resultado muito legal. Ah, o que que eu enxergo que eu acho que precisa ficar dividido e precisa ficar registrado para daqui a alguns anos eu lembrar que, opa, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso retomar, isso foi bom, isso foi pouco, vamos dizer assim. Então eu vou separar aqui em três pontos, né? A questão operacional, o que que eu aprendi esse ano, tá? Que foi assim muito importante, a questão técnica e a questão que vai ser fundamental para daqui para frente, vamos dizer assim. Se eu não tivesse aprendido isso, se eu não tivesse tomado porrada, se eu não tivesse perdido dinheiro em algumas situações, isso não me levaria a um outro tipo de aprendizado. Então, quanto à questão operacional, acho que o mais importante é quando as pessoas falam, você tem que treinar, você tem que fazer na prática, né? Não adianta você só estudar. O estudo, por mais que ele seja excelente, fundamental, necessário, mas se você não praticar, a questão operacional ela pode acabar com você. E todo o procedimento que envolve criptomoeda, ele é muito complexo. Endereço de carteira que pode ser hackeada, que você precisa ter verificada, que pode estar numa rede diferente da qual você está enviando e você pode perder. Dentro das corretoras, uma situação ou outra que muda a colocação de ordens, uma é a limite, outra é mercado, outra é oco, outra é trigger, enfim, condicional. Em cada uma você vai ter uma situação que, se você não souber usar, você pode perder dinheiro. Então, a única maneira do operacional ele não acabar não te engolindo é você fazer, é você treinar e é você perder. Eu perdi dinheiro transferindo 10 ADAs como para um lugar, sumiu, tá lá, você enxerga na blockchain, tá lá, minhas 10 ADAs, mas nunca mais vou pegar, porque foi para o endereço errado. Eu perdi dinheiro fechando operação dentro de corretora, eu perdi dinheiro abrindo operação dentro de corretora, eu perdi dinheiro dentro de corretora que eu não sei nem por que eu perdi. Então tem uma série de questões, né? A questão de alavancagem quando você abre, a questão do modo de operação, se é hedge, se não é. Tem muita coisa que envolve o simples fato de você abrir uma operação, fechar uma operação, fazer uma transferência, que precisa de uma atenção muito grande, que envolve um aprendizado que só vai acontecer na prática, né? Existem vídeos, algumas pessoas fazem, como colocar ordem, como fazer isso e aquilo, como fazer uma transferência. Eu assisti a todos, tá? Eu precisava fazer alguma coisa, eu queria transferir da carteira fria para a carteira quente, eu ia lá, procurava se tinha um vídeo sobre aquilo, assistia um ou dois vídeos diferentes, opa, achei o que eu quero, ia lá e fazia o procedimento. E mesmo assim tem erro, né? E as pessoas, inclusive mais experientes, dizem que quando você achar que você está dominando a coisa, é aí que vai acontecer a coisa séria, né? A semana passada aconteceu. Eu fui transferir da corretora para minha carteira quente, e aí na corretora ela salva os endereços anteriores que você usou. E por acaso, eu não sei, ali na hora que eu cliquei, que é a hora que eu rolei o mouse, eu fiz tão automático, né, que eu já faço ali, copiar ali, botar ali e tudo mais, que a hora que eu olhei a confirmação no e-mail, tinha um endereço diferente, porque eu já gravei o endereço da minha carteira quente, né, de uma delas, eu já sei mais ou menos de cor o final. Falei, que endereço é esse? Imagina, começa um suador, né?
aquela desespero. E aí fui ver, a hora que eu rolei ali, em vez de ele botar no endereço da minha carteira quente, ele mandou para o endereço que tinha cadastrado da minha carteira fria. Então, assim, paguei uma taxa, mas não perdi aquele capital, né? Então, assim, o operacional precisa de atenção, precisa praticar, precisa, não é fácil, não é simples, não é, ainda é um procedimento muito, vou usar um termo assim, que a pessoa precisa ter um viés nerd, senão ela se embanana, tá? Se ela se embanana. Precisa ainda, existe uma mudança que precisa ter, e eu acredito que vai acontecer nos próximos anos, né? Que vem melhorando desde que eu comecei, eu sinto melhor, eu sinto mais informação, que é da coisa ficar mais fácil, né? Mais prática. Então, o operacional tem que tomar cuidado e eu aprendi tomando porrada. Não teve outro jeito, né? A outra coisa que é a questão técnica, né? Com 6 meses eu já olhava o gráfico, agora estou candle, tal, mínima, máxima, agora eu sou o fera do gráfico. Padrão gráfico, então eu sabia todos já. Esse aqui rompe para baixo, já desenhava, não sei o quê. Com 6 meses, a parte técnica fundamental de uma análise gráfica, se você estudar bem, se você se dedicar, você já começa a ter uma boa noção. Só que se você não souber usar aquilo na prática, não adianta nada. Se você não entender que tem as diferenças em tempo gráfico, quando um está corrigindo o outro, quando o RSI não tem nada a ver, quando está todos no sobrevenda, você não pode. Enfim, existe uma série de informações que elas vão se complementando. Não adianta você só achar que a partir do momento que eu dominei a parte técnica, né, o gráfico, as médias, o RSI, a questão do volume, então agora eu sou o trader perfeito. Não, não tem. Você vai tomar pau do mesmo jeito e vai, inclusive, subestimar a questão mais importante que tem no trade, que eu já vou falar em seguida. Então, assim, o aprendizado para mim, ele começou, claro, né, pela parte técnica, candles, gráfico, padrões gráficos, foi o que eu mais me dediquei no começo, e na minha cabeça, a partir do momento que eu dominasse aquilo, eu teria resultados, né? Todo mundo acho que começa assim. Depois eu comecei a buscar setups, né? Não, esse setup aqui do MACD, do RSI, do não sei o que, do Trend Meter, do não sei o que, do ADV, do banda de Bollinger, e assim, você vai buscando todas as maneiras possíveis de achar uma coisa que te fale, entra e sai. E assim, pode até dar certo um tempo, mas não é assim, não é uma coisa fórmula mágica, né? Só que você só aprende isso se você usar, né? Aprender a técnica e pegar essa técnica, pegar o operacional e colocar dentro dessa técnica, eu vou fazer uma entrada aqui, a hora que cair, a hora que subir, eu vou fazer, botar as ordens e botar o stop e tudo mais, e fazer a coisa acontecer na prática e tomar umas porradas na prática, né? Então eu entro no terceira questão que é o fundamental do aprendizado, existe uma coisa que ainda bem que eu tive alguns dos caras que eu seguia, né? Eu achei que batia e bate na mesma tecla. Gerenciamento de risco e constância. Não adianta você querer ser um trader que vai ficar rico do dia para a noite. A maioria que entra pensando assim perde dinheiro. Perde dinheiro. O mercado não ele te dá e ele te toma. Uma hora ele te toma. Então, assim, o mais importante é a consistência e o mais importante é manter o gerenciamento de risco. Sim, e aí no começo você toma aquelas, eu tomei assim logo de cara, assim, aquelas
20% de queda, 30% de queda, 15% de queda, aquilo você passa a sua dor, estava alavancado, tudo, né? Tudo que pode acontecer, eu acho que aconteceu, né? Eu passei a transferir dinheiro para a corretora errado, eu botei a ordem errada, eu fechei a ordem errada, então assim, o aprendizado é uma série de tapas na cara que você toma durante um período que cada um que você toma, você precisa entender o porquê, precisa ir atrás de pesquisar o porquê, e precisa, claro, né, tentar não repetir. E aí o que vai te salvar vai ser o teu gerenciamento, porque se você botou uma ordem errada, botou uma alavancagem errada, mas você está dentro do teu gerenciamento de risco, você consegue salvar, você não vai perder o teu capital, você não vai ser liquidado da tua operação, da tua posição. Então, existe uma questão que é fundamental, que é o gerenciamento de risco. E a segunda questão é que é a consistência, né? Você vai lá abrir um trade um padrão gráfico, então você vai abrir aqui para pegar o risco-retorno de 2 para 1, 3 para 1, e essa consistência de o teu ganho, você tem que aceita a perda, porque todo mundo perde, certo? Todo mundo estopa, todo mundo perde dinheiro em algum momento, só que você tem que perder um pouquinho e ganhar mais. E essa consistência de perde um pouquinho, ganha um pouquinho mais, perde um pouquinho, ganha um pouquinho mais. Quando você for ver, num mês, 2 meses, 3 meses, vai chegar uma hora que tu vai ficar uma coisa sempre, né? Vai ter um mês que vai ser mais, tem um mês que vai ser menos, mas vai ser sempre um patamar. E esse patamar, o mais importante é que seja sempre positivo, né? Porque a questão fundamental que a pessoa precisa entender é que o que vai deixar ela com mais capital, com mais aporte, é o fato exponencial. Você tinha 100, você ganhou 2, a próxima operação você vai abrir, o teu gerenciamento de risco é feito sobre os 102. Você ganhou mais 2, você ficou com 104. Próximo mês você vai ter o teu gerenciamento de risco da tua operação sobre os 104. Aí você ganhou mais 6, próximo mês vai ser sobre 110. Então, essa questão que vai virando uma curva exponencial de ganho, que vai aumentando o teu capital exponencialmente, é o que você precisa buscar. E não, eu vou ganhar numa operação só, eu quero ganhar 50% do meu capital de uma vez. Eu não consegui. Eu tive algumas operações boas, né? Opa, ganhei um dinheiro ali, mas da mesma forma como eu tive algumas operações boas, eu tive umas perdas. E o que me salvou até agora, o que me fez ficar consistente, acho que eu estou entrando no 11º mês positivo. Eu tive um mês agora de outubro que eu assumi um prejuízo, na verdade eu não precisava ter assumido, eu fiquei negativo, né? Não fiquei, acho que ficou no 0 a 0, enfim, mas eu assumi aquele prejuízo para não, porque eu sou conservador, porque eu estava dentro do gerenciamento de risco, a minha posição, apesar de preocupante, não tinha assim, não ia acontecer talvez, né? Tudo indica, não sei o que o mercado podia fazer, estourar triplo de para cima, não sei. Mas a situação que estava naquele momento, eu assumi um risco, uma perca para poder ficar tranquilo. Então, assim, durante 11 meses, praticamente, eu estou fechado positivo e sempre constante, 5%, 4%, 6%, 8%, e no final das contas, 5%, 4% em média. E assim, para quem não tem dinheiro, né, se eu tivesse muito capital, pudesse arriscar um monte e tudo mais, maravilha, mas não, para mim eu tenho pouco capital, então eu tenho que fazer o meu capital virar um capital maior, e não posso correr o risco de arriscar tudo de uma vez e perder um pouco que eu tenho. Então, assim, aprendizado grande 2023, só gostaria de ter mais tempo para estudar mais, para me dedicar mais, ter mais dinheiro, né, para poder fazer as coisas mais tranquilos, mas o ano de 2023, no final das contas, foi muito bom, foi muito legal.